Olá, deboboradores do meu coração, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho no desconhecido, onde a única certeza é que o mistério sempre dá um jeito de nos encontrar. Aqui é o seu canal Deboborando, o cantinho onde a curiosidade é livre, o medo é respeitado, essas histórias são tratadas com carinho. Quem sabe que por trás de cada lenda existe uma semente de verdade, né? Então puxa a cadeira, pega aquele cafezinho forte ou um chá gelado, né? Se preferir, e se prepare para ouvir sobre um lugar remoto, tão silencioso que a própria natureza parece esconder um segredo ancestral, gente. Hoje vamos viajar até as profundezas geladas do norte do Canadá, onde o tempo parece escorrer mais devagar e onde as montanhas sussurram coisas que ninguém mais deveria ouvir. Sim, esse é o Vale Narani, também conhecido como Vale dos Homens Sem Cabeça. Você ouviu certo, não é uma metáfora não, tá? É sem cabeça. É um vale belo, mas quem sabe amaldiçoado? Imagine um vale verdejante, cercado por montanhas colossais, rios glaciais de uma cor turquesa, uma névoa que nunca some, um lugar lindo que parece cenário de filme, mas que esconde um histórico sombrio de muitas mortes misteriosas, corpos sem cabeça e desaparecimentos inexplicáveis. Sim, localizado no Parque Nacional de Narani, no território do noroeste do Canadá, esse vale já foi território dos povos indígenas Dene. Para eles, o vale era sagrado, porém assustador. Evitavam entrar contando histórias de espíritos malignos, sons noturnos e criaturas que arrastavam os incautos para dentro da mata. Segundo algumas lendas orais, os deuses viviam ali, mas não eram deuses benevolentes, não. E talvez os Dene tivessem razão em se manter afastadinhos, tá? Porque a partir do século XX, o vale passou a ser conhecido por um outro nome, o Vale dos Sem Cabeça. Por quê? A história mais famosa que deu nome à lenda ocorreu em 1908. Dois irmãos aventureiros, William e Frank MacLeod, partiram em busca de ouro no Vale Narani. Na época, a região era famosa por rumores de um rio de ouro que corria livre, tipo um velho oeste congelado. Óbvio, o homem é muito ambicioso e os dois seguiram viagem e nunca mais voltaram, gente. 2 anos depois, em 1910, seus corpos foram encontrados em um acampamento abandonado às margens do rio Flat. Mas não estavam apenas mortos. Ambos estavam sem suas cabeças e suas cabeças jamais foram encontradas. O jornal local da época noticiou a tragédia e rapidamente o nome de Vale dos Sem Cabeça se espalhou como pólvora nas tavernas entre os exploradores da região. E a explicação oficial? Nenhuma. Nenhum animal, nenhum assaltante, não tinha evidência de luta. Só corpos sem cabeça, jogados como bonecos. Mas os MacLeod não foram os únicos não, tá, gente? Nos anos seguintes, mais pessoas sem vida apareceram no vale, sempre em condições bizarras. Mutilações, sinais de violência extrema, novamente sem cabeça. Em 1917, outro aventureiro chamado Marty Jorgensen desapareceu misteriosamente. Seu acampamento foi encontrado totalmente queimado e o corpo dele estava lá, carbonizado. E, adivinhem, sem cabeça. Em 1945, um suíço chamado John Godwin foi encontrado morto em sua barraca. A causa? Morto por algo não identificado. E sim, sem cabeça. E esses não foram casos isolados. Foram pelo menos 44 mortes e desaparecimentos estranhos registrados somente no século XX. E nessa área, número meio alto para uma região com menos gente que uma vila de pescadores. Explicações, teorias, mistérios. Bom, a polícia canadense tentou por décadas tratar o caso como um ataque de animais ou desaparecimentos em região hostil.
Mas o padrão das decapitações nunca bateu com os ataques naturais conhecidos. Não havia marcas de mordida, não havia luta, só apenas a ausência da cabeça do pessoal. Com o tempo, teorias começaram a brotar como musgo no gelo. Tribos canibais? Alguns afirmam que ainda existiriam tribos isoladas hostis, escondidas nas montanhas, descendentes dos primeiros povos e protegendo algum segredo. Seriam eles os responsáveis pelas mortes? Não se sabe. Presença militar oculta? Há também quem acredite que o local esconde instalações militares secretas, talvez da época da Guerra Fria, algo relacionado a experimentos ou até portais dimensionais. Ouro e conspiração? Bom, outras lendas dizem que há uma mina de ouro escondida no vale, vigiadas por grupos que eliminam qualquer pessoa curiosa que chegue lá, e os corpos seriam um aviso. Eu acredito nessa. E criaturas sobrenaturais. Aqui entra o lado mais obscuro da coisa. Muitos relatos ao longo dos anos falam de luzes que dançam na floresta, sonhos guturais à noite e figuras humanoides com olhos vermelhos. Alguns associam o vale a portais dimensionais e dizem que ali a realidade se dobra. Enfim, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo canadense chegou a proibir o acesso a certas áreas do vale. Havia um aumento nos relatos de eventos paranormais e sumiços de pequenos grupos de exploradores, inclusive soldados, tá? Soldados enviados à região teriam abandonado seus postos após noites de visões de grito no meio da mata. Sim, aconteceu. A região hoje continua protegida por leis ambientais, mas muitos locais seguem inacessíveis. É como se o próprio governo soubesse que tem algo ali que não pode e não deve ser encontrado. Eu acho bom não tentarem encontrar. Enfim. E hoje, sim, turistas ainda visitam o Parque de Narani, que aliás é considerado um patrimônio mundial da Unesco. Eu dispenso. Mas com guias muito bem treinados e itinerários bem restritos. Curiosamente, até hoje, nenhuma de suas cabeças, ou seja, das cabeças das vítimas foi encontrada. Nenhuma em mais de um século de busca, gente. E entre os locais, uma frase ainda é dita com temor silencioso: se entrar no vale e a neblina te cobrir, volte. Se não puder voltar, reze ao menos para que enterrem a sua cabeça. Enfim. E aí, deboboradores, o que vocês acham que acontece lá, no Vale dos Sem Cabeça? Seria um lugar amaldiçoado ou estamos diante de algo tão antigo que incompreensível que só conseguimos chamar de lenda? Para não pirarmos, né? Não enlouquecermos, enfim. No fim das contas, talvez alguns mistérios não existam para serem resolvidos, já disse isso. Mas sim para nos lembrar que a realidade é muito mais estranha do que qualquer ficção. E isso não é ficção. Aqui, galera, se você curtiu essa jornada meio estranha com o frio do norte canadense, já sabe. Deixa o like, comenta, se inscreve, compartilha com um amigo que adora um bom enigma. O canal é bebê, precisa ser impulsionado. E lembre-se, nem todo silêncio é paz. Às vezes só são os mistérios nos observando. Até o próximo. Fui!